nós temos a imensa satisfação de receber o ministro Wagner Campos Rosário, que é um ministro de um setor importantíssimo e muito vinculado àquilo que nós fazemos. Transparência, corrupção, contra a corrupção, evidentemente. É um jovem talentoso. Quando nós lemos o currículo, nós ficamos impressionados da formação do ministro. Mas vocês querem ouvir o ministro, não a mim, né? Então, ministro, muito obrigado pela presença, por aquecer aqui ao nosso convite. Dona Aline, muito obrigado. Eu que agradeço o senhor pelo convite. Acho que a gente já está combinando isso há quase um ano. Quanto tempo, né? E hoje a gente consegue colocar em prática. Peço desculpa por não ter vindo antes, mas isso, é sempre uma honra estar aqui. É uma alegria. Principalmente com o senhor. Ministro, queria que o senhor contasse um pouquinho da sua história, para que eles se sentissem estimulados. Eu sei que a sua vida foi uma vida de esforço, de empenho, de devotamento, né, às causas que o senhor abraçou. Sim, eu tive a oportunidade, assim, por ser filho de militar, mudei para Brasília em 87, eu morava no Rio, e aí eu tive a oportunidade de entrar no colégio militar. Ele já chamou um pouco a atenção para a carreira militar. Quando você está convivendo mais, você passa a olhar diferente. Aí eu fiz a prova para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército e fui para lá em 92. Depois fui para a Academia Militar das Agulhas Negras e me formei em 96. Estava com 21 anos à época. Aí toquei minha carreira militar, que fiquei 12 anos depois da minha formação em 96, até 2008, para início de 2009, quando já em 2007, eu tinha decidido sair do Exército e passei a estudar para concurso. E a CGU, eu queria ir para um órgão que trabalhasse com controle, Tribunal de Contas, Controladoria, e pintou o concurso da CGU, eu fiz a prova, passei, e adentrei na CGU em 23 de março de 2009. E a partir dali comecei a trabalhar muito numa área investigativa de crimes, né, crimes de corrupção contra o erário público, em conjunto com a Polícia Federal, com o Ministério Público. Então, praticamente eu já fui forjado dentro da CGU num trabalho um pouco interagência, da gente conseguir juntar a expertise do Ministério Público, da Polícia Federal, da Receita, do COAF. Então, isso me permitiu também ter uma visão um pouco mais ampla dos mecanismos de combate à corrupção, desse sistema que existe. E aí eu estava um pouco ressentido de não ter uma formação específica nessa área e consegui, a CGU me mandou para estudar, pedir licença e foi autorizado para eu ir para a Espanha, fazer um curso específico em Salamanca, de combate à corrupção. Lá eles têm um curso que se chama Corrupção e Estado de Direito. Então, a partir dali, a gente tem uma visão mais ampla desses mecanismos a nível internacional, estudando um pouco da realidade da União Europeia, como é que funciona a OLAF, que é a Oficina de Luta Antifraude. Isso tudo vai te trazendo um pouco de uma visão mais ampla que você consegue trazer ideias boas práticas para o país, né? Então, foi isso, praticamente, de maneira resumida, meu caminho. Muito sintética. Mas todos sabem, e há um reconhecimento generalizado, de que a sua presença no Ministério foi um fator de um aprimoramento dos nossos sistemas, né? Nós estamos bem, ministro? Olha, nós estamos melhores, mas eu acho que ainda a gente está um pouco longe de atingir a situação ideal. A gente tem que conseguir aliar, tanto o combate à corrupção com uma redução da burocracia, aquela desnecessária. Esse é um meio termo difícil de se atingir. Muitas vezes você tem muitas ideias de criação de diversos controles, mas você cria tantos controles que às vezes os resultados advindos desse controle não justificam. Travancam, né? Exatamente. A Arisp, ela só pode funcionar de uma forma eficiente porque ela trabalha sem as amarras da lei da licitação, de tudo aquilo que a administração pública direta ela está, né? Esses obstáculos, então, é sempre com boa intenção, mas a lei da licitação, os controles, as minúcias, nós trabalhamos com a presunção de boa-fé no discurso, mas na prática é a presunção de má-fé. Né? Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Então, ela deu um impulso muito grande na informatização,
todas as informações são obtidas online imediatamente, já foram respondidas mais de 1 bilhão de consultas, né, gratuitas, e a Arisp está à sua disposição para se pensar em algum projeto que, não é, porque nós precisamos, inclusive no Doing Business, que nós perdemos posições. Eu acho que foram 14 posições. Né? Uma das coisas que nós melhoramos foi exatamente na questão da aquisição da propriedade imobiliária. Mas dá para melhorar muito. Dá. Se nós liberarmos o registro daquilo que não é função natural dele. Sim. É que o Estado costuma atribuir a órgãos assim que estão funcionando bem uma porção de funções que não são dele. Que não são dele. Né? Passa a ser fiscal, de arrecadação. Eu queria fazer uma observação sobre isso que o senhor falou, que eu acho uma coisa importantíssima. Eu acho que durante o passar dos tempos, principalmente a administração pública, ela passou a trazer para dentro uma ideia, como o senhor bem colocou, de uma presunção de má-fé interna. E com isso, diversas amarras e controles foram criados. Então hoje nós temos um Estado extremamente burocrático. O objetivo desses controles seriam reduzir a corrupção, ela não se reduziu, muito pelo contrário. Ela encontrou mecanismos de driblar o processo. Então eu acho que o momento agora é de uma reflexão do seguinte: criamos controles, burocratizamos o processo, fizemos isso. Houve uma melhora? Não houve. Então o caminho não é esse. Eu falo hoje que os programas de integridade, que tanto se falam, que se propalam, ele realmente, se ele cumprir a finalidade dele, o que é? Mudar a cultura da organização, é onde a gente vai conseguir ter um resultado efetivo. Eu estava numa reunião antes de vir para cá agora e estava discutindo sobre privatizações, o que vale a pena ficar no Estado, o que não vale a pena. E eu estava justamente comentando isso. Falando, não, a Noruega tem uma petroleira muito boa. E o que você acha? A Petrobras deveria ser privatizada? O que eu falo é o seguinte: a Noruega tem uma petroleira, porque a cultura do norueguês, ela permite que o Estado toque coisas de maneira muito efetiva e com uma redução significativa dos casos de corrupção, não por um número excessivo de regras, e sim por uma cultura já formada, que infelizmente o Brasil não possui ainda. Eu coloco sempre o exemplo, nós temos um sistema na CGU, que ele cruza muitas bases de dados, e isso deu um avanço significativo nos nossos trabalhos, porque o servidor não precisa entrar em base por base. Hoje ele tem um sistema, que a informação que ele precisa, o sistema busca nas bases e traz para ele. E aí nós fomos premiados por esse sistema, o ENAP tinha feito concurso, e cada embaixada lá assumiu o compromisso de dar o prêmio para um órgão. E quem nos deu o prêmio foi a Suécia. Maravilha. E aí o prêmio foi uma viagem para conhecer o serviço sueco, controle deles. E nós mandamos, claro, o servidor que tinha participado do projeto e mais um outro, que eram 10 pessoas no projeto, nós mandamos só 2, a embaixada pagou um, a CGU pagou outro. E eles, retornando da viagem, vieram conversar comigo, e eu conversando com eles, eles foram contar para os suecos todos os cruzamentos que eles faziam para pegar fraudes, por exemplo, no Bolsa Família. A gente cruza a base do Bolsa Família com a base do Renavan e verifica se o beneficiário do Bolsa Família tem um veículo incompatível. Às vezes o cara tem uma BMW que custa 300 mil reais e ele está no Bolsa Família. Então, assim, alguma coisa está errada aqui. E os suecos perguntaram para ele: vocês fazem esse cruzamento para quê? Não, pegar fraude. Aí ele falou assim: mas quem iria fraudar um programa social? Então, assim, esses são os problemas que nós temos de uma criação de controles com uma presunção de má-fé. Então, a gente tem que começar a modificar isso. Eu acho que, dentro desse espírito, a gente tem muito a trabalhar junto. Registro de imóveis com a CGU, acho que troca de informações e inclusive, um conhecimento maior sobre esse assunto, em que pode nos ajudar. Há um setor, ministro, que Vossa Excelência deve saber melhor do que eu, é o da regularização fundiária. É um percentual imenso das propriedades no Brasil são irregulares. Há estados em que há 10 andares, há 10 donos ali, né? Parece que é um apartamento em cima do prédio. Há estados que não cabem, que tem um território registrado que não cabe dentro do né? Então, e isso é um fator que não estamos falando da regularização imobiliária, registral,
a pretensão de ter formalmente tudo em ordem. Não, é uma segurança para o investimento estrangeiro que precisa saber que está comprando alguma coisa que existe e que está legalizada, regularizada, né? E eu acho que também vem convergir com a necessidade de se coibir a aplicação ilícita de recursos comprando grandes fazendas, grandes áreas, grandes glebas, né? Então, nós estamos aí com um programa de regularização fundiária muito sério e tentando destravar, porque o que nós exigimos para tentar fazer com que a coisa saia perfeita, não sai nem o bom, não sai nem o regular, não sai nada. Normalmente é aquela velha ditado, né? O bom inimigo do ótimo. O bom inimigo do ótimo. Então, eu acho que esse é um ponto também que nós acreditamos que Vossa Excelência possa participar e pessoas da sua confiança lá para conversar. E eu acho que é um momento que o Brasil está precisando de uma coesão, de uma união entre todos os que estão interessados em fazer um Brasil novo, né? Reduzindo também o tamanho do Estado. Sim. A gente tem muitas mudanças para fazer, essa é uma. Eu acho que a gente está de braços abertos porque a gente audita e verifica os problemas que existem na área fundiária do país hoje e ter soluções, principalmente quem conhece esse problema, como vocês trabalham justamente com isso, a gente conseguir trazer esse conhecimento, fazer reuniões com propostas de solução, quem sabe até uma consultoria da CGU junto ao Ministério, para que a gente ande conjuntamente e traga aí consiga atingir o interesse social, o interesse público. Eu acho que é o que pode regular. Nós estamos num momento muito bom. Ministro, outra coisa que a gente precisa pensar, essa estratégia do Constituinte de delegar serviços e não colocar um centavo na atividade, que é a atividade extrajudicial, ela precisaria ser copiada em outras áreas, ou pelo menos gradualmente, né? Em educação, saúde até já existe, qualquer coisa se entrega para as organizações sociais. Mas para a educação seria um grande projeto nós permitirmos, por exemplo, que os pais escolhessem uma determinada escola e o Estado, né, digo, o Estado em todas as suas configurações, desse uma espécie de voucher, ele escolheria a escola, porque isso emularia a escola a ser cada vez melhor. E nós reduziríamos essa estrutura gigantesca e inadministrável que é da Secretaria da Educação. Né? Concordo completamente com o senhor. Essa é a ideia do governo. O governo está querendo, ao invés de ter gastos absurdos... Nós gastamos muito e gastamos muitos e mal. O senhor pode ver, o que eu faço? Eu pego um professor que não tem formação de administração nenhuma. Entrego uma instituição para ele administrar. Ele não sabe administrar, ele é professor de história, professor de matemática, ele não sabe administrar. Ele assume, faz uma administração ruim, nem por culpa dele, e a partir daí você tem um problema generalizado. No período que eu morei na Espanha, eu vi um caso muito interessante. O ministro Abraham está lá fazendo trabalho, não estou por dentro de todos os detalhes do trabalho, mas imagino que deve seguir esse caminho. Mas uma coisa muito interessante no âmbito que eu vi na Espanha, que eu achei sensacional. O que eles fizeram? Em vez de eles manterem, praticamente hoje não tem mais escola pública na Espanha, o que eles têm é que eles chamam de escola concertada. O que é isso? Uma entidade privada assume a escola e o poder público fala, você tem direito, você aqui vai matricular 1.500 alunos. A matrícula fica com o âmbito público. Feita a matrícula por localização, quem morar perto da escola vai para a escola. E mensalmente o governo passa um valor por aluno. Ele não faz mais administração de obra, de escola, de nada. Ele só passa o dinheiro pelo número de alunos que ele botou na escola. Terminado isso, o que o governo faz é o seguinte, ele só acompanha o rendimento da escola, se ela está dando os resultados, se nos índices, seja no IDEB, a escola está bem. E a partir daí ela vai falando, se você não cumpriu, eu te tiro o direito de estar aqui e coloco o outro que vai fazer a gestão melhor. Então eu acho que esse é o caminho. O Brasil já perdeu tempo de fazer isso. Hoje nós temos um modelo com
um número de professores que às vezes vira funcionário público e o negócio não anda, assim... Desalentados, porque acham que ganham pouco, mas a folha por exemplo, aqui em São Paulo, 400 mil. Sem lógica. Na Secretaria da Educação. Não tem lógica. Não é como dar aumento, como fazer reajuste. E aí ficam os bons nivelados com os que estão desanimados, né? Eu acho que o que o senhor falou bem é o seguinte, é a quebra de cultura. O que os profissionais têm que entender é o seguinte, essa quebra, que a princípio pode parecer ruim, é o que vai permitir a valorização dele, Sim. É o que vai permitir uma escola de qualidade, é o que vai permitir que o filho dele tenha uma educação cada vez melhor. Então eu acho que esse é o pensamento que o governo já está muito claro. Ministro Wagner de Campos Rosário, né? É uma alegria imensa recebê-lo. Fiquei muito feliz por saber que agora há uma possibilidade do senhor voltar aqui, claro, né? Essa casa é sua, né? Obrigado. A Arisp é uma associação dos registradores imobiliários de São Paulo, mas ela já tem outros 20 estados, né? Então, esses jovens com os quais o senhor conversou, eles estão ali à espera de um Brasil melhor e ficam muito felizes por verificar que um jovem, né, eu sempre digo, foi o único ministro mantido, né? Então sim, isso significa competência, o reconhecimento das qualidades técnicas, né? E a gente fica muito feliz de verificar que o senhor está num setor tão importante e tão próximo aqui daquilo que os registradores fazem, que é garantir a propriedade, o registro de imóveis é a muralha moderna das cidades medievais, ou seja, você pode dormir tranquilo porque você tem seu imóvel registrado, alguém vai defendê-lo. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para esses jovens e como estímulo a que eles sejam cada dia melhores. Bem, em primeiro lugar, uma honra estar aqui. Toda vez que o senhor me convidar, pode ter certeza que eu vou voltar, pelo respeito que eu tenho, não só pela instituição, mas também pelo senhor. O meu recado para os jovens a primeira coisa é que a vida, ela nos dá oportunidades em que a gente tem que agarrar essas oportunidades. E para agarrar essas oportunidades, a gente tem que estar pronto naquele momento. Então, muitas das vezes a gente fica na dúvida, devo fazer isso, devo me esforçar. Nada na vida a gente obtém sem esforço, sem um esforço muito grande. E a gente tem que estar sempre correndo atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, porque o seu destino está traçado, mas o seu momento vai chegar. Naquele momento, não adianta chegar àquele momento você falar assim, pô, eu deveria ter feito aquilo. Hoje o que eu mais me arrependo é não ter feito mais coisas no período que eu tive previamente. E eu sempre falo o seguinte, desculpa para não fazer, a gente tem todos os dias. A gente pode arrumar. Mas as pessoas que fazem, o fazem com todas as dificuldades que você também tem. Todo mundo tem suas dificuldades, todo mundo tem suas limitações. E se a gente olhar um pouco para o lado, a gente vai ver que a gente é um privilegiado na vida, porque tem pessoas com situações muito piores, que foram muito mais longe que a gente. Então, o que eu tenho a dizer para vocês é se dediquem, estudem, lembre-se que o país depende de vocês, não depende só de mim. Hoje eu estou ministro, daqui a pouco não sou mais. E é uma sociedade toda que muda o país. E lembrar mais uma coisa, nenhum país no mundo mudou sem uma grande crise. Ninguém cresce na bonança, as pessoas crescem nas dificuldades. Talvez a nossa crise é a crise que a gente esteja vivendo agora, de um país que ainda tenta crescer, enfrenta grandes níveis de desemprego, mas eu acho que o país está renascendo, a gente verifica investidores internacionais chegando, e o jovem que não estiver preparado não vai ter espaço nesse mercado. Então, estude, se prepare, acredite, torça pelo seu país, seja ético, íntegro, que a gente chega lá. Esse é o ministro Wagner de Campos Rosário, um jovem líder, e ele falou bem, crise é uma passagem, nós temos que aproveitar essa crise e nos revigorar, ter mais força e caminhar para aquele Brasil com que nós sonhamos. Obrigado, ministro. Obrigado. Esperamos vê-lo outras vezes aqui. Sempre que o senhor convidar, estarei à disposição.